8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, amigos do programa Pauta Livre, estamos aí, segunda-feira, último dia do ano, primeiro dia da semana, como nós havíamos dito aos senhores naquela nossa chamada que nós colocamos lá no YouTube. É pela nossa plataforma. Hoje mudei o visual, estou com esse visual lindo de fundo aí, em homenagem a vocês. Programa Pauta Livre, olha aqui, ó, gravata, camisa social, é algo diferente. E é o diferente que nós tentamos sempre fazer a vocês, porque vocês merecem. O programa tem esse visual lindo, dois estúdios. Agora estou falando aos senhores do Estúdio 2, é um visual lindo, até para tecer comentários, 9 graus a temperatura. Aí diria, mas tudo é camisa. Eu estou nos estúdios, daquela mordomia nos estúdios da Rádio e TV Impacto, web de Gravataí. Nessa segunda-feira, dia 31, eu já havia dito, né? Amanhã, dia 1º, já é o mês 6, já vamos virar o ano pela metade. Mas é no próximo mês. Nós deixamos do mês das noivas para irmos, e das mães, né? Para irmos ao mês dos namorados. Teremos também Corpus Christi, teremos um feriado nesta semana, mas isso será mais adiante. Hoje o nosso programa é o novo, é a segunda, é o dia lindo e eu conto com vocês. Temos algumas baixas, o nosso amigo Doni Miller ainda se encontra hospitalizado. Está enfermo, mas nada de mais grave. Está no Hospital Jeremias, em Cachoeirinha. Ele se avizinha conosco aqui em Gravataí. Então, por enquanto, ele não estará conosco, mas sempre estará assistindo ao nosso programa, uma vez que nós transmitimos. Ele só não consegue interagir conosco, como eu digo, daqueles que não estão dizendo algo a nós ou dizendo qualquer coisa, não interagem conosco, né? Nós hoje temos muitas coisas, muitas notícias, muito agitado. A nossa política, então, a CPI, nem se fala. Agora apareceu um novo impasse. Agora a Copa América. Depois da desistência da Colômbia, desistência da Argentina, em razões de saúde por causa da Covid, eles viram que não há condições. E a Conmebol achou por bem convidar ao Brasil para que concretize a Copa América, que será neste ano. Já disseram que havia intercedido o presidente Bolsonaro. Que nada. Nós fomos convidados pela Conmebol. Muitos governadores já disseram que são contra. Outros são a favor. O Rio Grande do Sul diz que colocará em plebiscito para ver as entidades interessadas se há ou não o interesse de que haja a Copa América. O presidente já disse que sem público até tudo bem. São Paulo, que é do governador Dória, já disse que não se oporia à concretização da Copa América. O governador de Amazonas diz que faz questão. Então, dentro de todas essas polêmicas, a favor, a contra, como todo assunto colocado em pauta, como é o nosso caso, ele tem o prós e o contra. E é isso que o povo vai ter que dizer. Vamos ver como é que se encontra. Agora a CPI, dentro da Covid, já disse também que deve convocar o presidente da CBF para explicar se haverá ou não possibilidade, que eles dizem que nessa época de pandemia seria uma afronta à realização desta Copa América aqui no Brasil. Vamos ver como é que fica. Essa é uma das polêmicas. Outra coisa é o péssimo início das equipes gaúchas, que aconteceram neste final de semana, no início do Brasileiro, cada um em sua divisão. Da divisão da primeira divisão, o Grêmio, depois de uma bonita reação
jogando fora de casa, nos últimos 2 minutos dos descontos, sofreu aquele gol. O goleiro, a sua esposa até já disse que houveram muitos protestos nas redes sociais. Mas esse menino está salvando o Grêmio. É o comentário que eu vou fazer. O resto eu vou deixar que vocês comentem. Eu aqui sou o âncora, eu fico só no aguardo. Quem tem que comentar alguma coisa? E o Inter, aquele nosso Inter, que é meu também, né? O Internacional de Porto Alegre, que depois de estar vencendo 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo, como os comentários que disseram, não entrou em campo. É a maneira de se falar no futebol. Só jogou o adversário. E aqui na sua casa, na nossa casa, no Gigante da Beira-Rio. Então foi um empate que se perdeu 2 pontos, não se ganhou 1 ponto. 1 ponto no cômputo total da competição, que já começamos com apenas 1 ponto. Então foram 2 pontos perdidos. Alguns dos comentários. Temos muitas outras coisas para dizer. Por exemplo, lá na África do Sul, a pandemia está aumentando cada vez mais. A Índia, então, nem se fala. Muitos problemas. Já começamos hoje a vacinação nos aeroportuários. Alguma coisa está melhorando. A vacinação é a solução dos problemas nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, a vacinação é a solução. E com isso, os postos de vacinação hoje, embora que tenha um grupo pré-estabelecido, mas esse grupo não está comparecendo. As autoridades da saúde estão se queixando, porque aquelas pessoas que são os beneficiários de serem vacinados, uma vacina gratuita pelo governo, não que o governo nos dê graça para eles, são milhões e milhões de dinheiro que o governo adquire essas vacinas, mas ao contribuinte, a nós, aqueles que somos os receptores da vacina, nada nos custa. O único trabalho é ir ao posto de saúde, alguns em farmácia, com aquele pré-estabelecido, a faixa etária, ou aqueles que são necessitados. Mas estas pessoas não estão indo aos postos de vacinação. Então nós ficamos preocupados, as autoridades também ficam, e nós, com o nosso programa Pauta Livre, que temos esse microfone na mão, também nos resta dizer alguma coisa, falar aos senhores que a pandemia não terminou, nós precisamos e muito ser vacinados. Quantas pessoas gostariam de estar sendo? E você, que está na sua hora, não comparece. Isto é lamentável. Acredito que não seja ninguém do nosso público. O nosso público, além de nós falarmos no programa, é um público esclarecido, está ciente de tudo que está acontecendo. Eu até acredito a outros fatores, não por falta de tempo, não é possível. Então é isso que está acontecendo. Vamos lá, pessoal, vacinem-se. Além de continuar com aquelas medidas, uso de álcool gel, lavar as mãos, máscara, aquela possibilidade de isolamento relativo social, sempre que mantiver contato com alguma pessoa, além de não tirar a máscara, que mantenham aquele distanciamento, que é recomendado. Então, nós abrimos o nosso programa Pauta Livre, que nós já temos gente entrando conosco. Nós já temos 3 espectadores e 3 likes de positivo. Ficamos contentes. Assim é bom, o pessoal está bem ciente do que deve fazer. Nosso programa, como não tem patrocinador, embora que nós fazemos alguma propaganda, tipo do Centro Odontológico de Canoas, mas não é nosso patrocinador. Nós fazemos patrocínio e propaganda daquele produto que nós conhecemos. Então, fazemos tão somente... Se você tem uma empresa que quer fazer propaganda, ao invés de botarmos também de falarmos ou editarmos ou fazermos uma gravação de propaganda, aparecer na tarja, na derrolagem ali do nosso programa, numa das câmeras, a gente pode botar na câmera 1, na câmera 2, a propaganda da sua empresa, o telefone de contato, que os senhores sabem que o sucesso, estando no nosso programa, é certo. Nós tivemos uma decaída porque monetizamos o canal, perdemos a indicação do YouTube,
e com isso estamos perdendo também alguns inscritos. Mas continuamos com uma faixa muito boa de 250 mil inscritos no canal. Mas logo, logo o nosso canal será impulsionado e nós iremos a muitos inscritos. E com isso eu vou falar de um médico que também tem o seu canal de divulgação na internet, mais de 1 milhão de seguidores. E esse médico vacilou lá no Egito, uma cultura muçulmana, em que ele disse uma gracinha, e essa gracinha foi detectada por grupos ativistas, interpretado para a língua deles, e ele foi detido pelos órgãos policiais lá do Egito. Diz o advogado dele de defesa que isso foi uma maldade até levantada pela imprensa. Mas não foi pela imprensa, foi ele quem disse. Só houve divulgação. E com isso eu digo que ele também tem seguidores, mais de 1 milhão de seguidores na sua página social. Então como nós que temos essa quantidade de seguidores, nós não podemos dizer qualquer coisa. Aí não é terra sem lei a internet. Nós temos que ter cuidado no que falamos, temos que ter cuidado nas notícias, nas informações que nós damos. Inclusive falando dessa pandemia, nós não podemos falar de uma maneira irresponsável, tipo dando receita das providências, de algum medicamento. Isto não nos compete, nem a mim, nem aos senhores que estão do outro lado. Temos que ter esse cuidado, e o nosso público tem esse cuidado, porque é um público muito inteligente, então não precisamos nem orientar aos senhores. Hoje temos 3 videozinhos, um muito rápido, que é o nosso amigo, o Laurino Spitz, que fez um vídeo que seria lá no programa anterior, lá na sexta-feira, quando tivemos dificuldades imensas de transmitir o nosso programa Pauta Livre, tivemos quebra da internet. Muitos dos senhores também não interagiram conosco, porque os senhores também estavam sem internet. Houve temporal aqui na nossa região, no nosso estado principalmente, e com isso houve queda da internet. Muitos dos senhores não puderam interagir conosco. E nós também tivemos corte na nossa transmissão. A sorte que eu havia gravado o programa, como hoje nós estamos gravando o programa. Se algum problema houver, nós podemos editar no nosso canal do YouTube de Pepe Severo, Luiz Pedro Severo, o nosso programa na íntegra. Mas hoje não, hoje estamos com uma internet muito boa, os senhores também têm uma internet boa, o sinal está bom, e é com isso que eu vou passar ao Estúdio 1, porque a hora da leitura, esse visual lindo, mas o nosso estúdio hoje também, além da camisa social e da gravata, temos também o Estúdio 1, que é onde nós fazemos a leitura do que os senhores nos escrevem para interagir conosco. Então vamos ao Estúdio 1, que já temos amigos entrando. Agora sim, estamos no Estúdio 1, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Quem entrou primeiro? Não perdemos a ordem cronológica da coisa. Celso Túlio, Celcinho, lá de Campo Bom. Fazia dias que ele não havia entrado. E agora nós não falhamos mais. Depois que nós botamos em mente que ele não está mais em Novo Hamburgo, está em Campo Bom, ele parou de interagir conosco. Inclusive nós falamos ali que ele é boleiro do Frigosul, de Canoas, e de outros, também boleiro de Albatroz, nas temporadas de verão, não essa de pandemia, mas em outras oportunidades, lá nos boleiros de Albatroz. Ele já entrou dizendo para nós assim, boa noite, Severo, um bom programa a todos. Aqui de Campo Bom, um pouco de frio, não é pouco de frio, 9 graus, Salsinho, aqui para nós, 9 graus. Diz qual é a tua temperatura aí, o teu pouco. Claro que eu estou fazendo de camisa, porque eu estou aqui no estúdio, ar-condicionado, mordomia total, uma boa poltrona, bem acomodado aqui, num trono aí. Então eu estou numa moleza, numa mordomia. É um privilégio. E tanto é um privilégio de eu estar aqui como âncora do nosso programa Pauta Livre, como de vocês de poder estar interagindo conosco. A alegria é de todos nós.
Também entrou agora o meu irmão em segundo lugar, Robertinho Cambota, ou Paulo Roberto Neves Gonçalves. Ele reside ali em Guaíba, também é perto de nós, é grande Porto Alegre. Ele disse assim, ó, um bom programa, como sempre. Ainda estou confuso sobre qual a vacina é a mais eficaz. Tem vacinas que nós ainda não tivemos. Existem várias vacinas, mas isto que eles se queixam do governo federal, que diz que ele não cumpriu a meta. Mas aí está, tantas vacinas que nós temos e o pessoal ainda malhando o presidente Jair Bolsonaro. Mas é que eles são contra tudo. Não vê, olhem uma motociata, diga como querem, passeata, comício, nada acontece quando são das pessoas apoiadoras do governo. Olhem o que aconteceu ontem, naquela contra-governo, não pró-governo Bolsonaro. Muita confusão, muitas depredações. A polícia teve, os órgãos de segurança no todo tiveram muita dificuldade de conter aqueles manifestantes. Olhem a diferença das manifestações. Já disse o vice Mourão, o general Mourão, o Hamilton, disse com muita presteza. Agora existe as aglomerações do mal e do bem, porque sempre criticavam do presidente Bolsonaro era do mal. Agora eles fizeram, a oposição fizeram, contra o presidente, protestando contra, aí é a aglomeração do bem. Embora que sem máscara, sem tudo, mas aqueles órgãos, aquelas emissoras, aquelas perniciosas, até a ex-grande emissora, fez uma cobertura imensa, multiplicou o povo, dobrou os números. Eles fazem tudo isso. Eles fazem fake news, coisa que nós nos cuidamos, inclusive para não dar uma notícia infundada que não tenha um bom fundamento. Isso não seja de uma fonte idônea. Todo esse cuidado que nós temos. Então tem aquelas curtidas e aquelas edições que são censurados. Mas censurados só quando é pró-governo. No outro sentido, é aceito. Fake news, inclusive órgãos de imprensa, órgãos oficiais, dito famosos, estão colocando fake news, notícias infundadas, e depois, quando são questionados e desmascarados, simplesmente dizem e se desculpam, como se fosse tão fácil. Primeiro, eles não informam a população, aos menos esclarecidos, que olhem um único órgão, né, de comunicação. Mas nós temos esse cuidado de olhar olhar o outro, comparar e ver qual aquele que tem mais credibilidade. Então é assim que nós temos que fazer. Falei um monte e já tem gente entrando e até agora ainda não tinha feito a leitura. Que eu ia fazendo os vídeos, nós temos os vídeos hoje do Laurino Spitz, que embora ele tivesse feito lá para o programa de sexta-feira, mas vamos colocar hoje, embora seja curto, do Betão, nosso amigo aqui de Canoa, mas reside agora lá em Santa Terezinha. Ele diz num outro balneário ali próximo. Mas é Santa Terezinha, que também pertence a Imbé. Tudo é o município de Imbé. Mas eu falo balneário de Santa Terezinha. Mas é bem próximo. Se for o caso, ele deve contestar e dizer, olha, é balneário, não sei o que eu não lembro no momento. Mas para mim é Santa Terezinha. Ele também mandou um videozinho a nós. Também o Coronel Severo, o FIFA, que daqui a pouquinho eu vou ler o que ele colocou, mas ele também mandou um vídeo a nós. Então hoje nós estamos com um programa bem ilustrado. Além de muitas notícias, muitas informações, também nós temos desses 3 amigos, espectadores, e que têm interesse de se divulgarem, de aparecerem também no nosso programa, para que vocês saibam com quem está falando. O Betão, alguns conhecem, outros não. Esse é o bom de que o senhor nos mande alguma coisa. Nós inserimos, deixamos na ponta da agulha no nosso programa para passarmos. Esta é a razão. Mas agora está falando o Tenente João, que ainda não mandou. Ele mandou há outras épocas um vídeo. E eu estou aguardando o vídeo aí também, o Tenente João, lá de Montenegro. Ele fala bem assim, o Tenente João. Boa noite a todos. Estamos, como sempre,
ligados e na audiência do Pauta Livre. Cenário lindo e o âncora vestido a caráter. Toca a bola, Severo. Abração. É isso aí. Bastou eu tirar aquela indumentária esportiva, que é que eu gosto, né? Eu gosto sempre de abrigo e roupa esportiva. Mas em alguma situação, ele está falando do cenário do Estúdio 1. E olha o Estúdio 2. O Estúdio 1, eu digo, ele está falando do Estúdio 2. E olha a beleza desse Estúdio 1, a mordomia que eu tenho aqui. Estou bem instalado, bem situado, com uma boa temperatura. E é assim que nós levamos o programa. O que acontece? A minha mente fica mais livre, mais fácil de atender aos senhores. Uma vez que nós fazemos a produção, a redação, a apresentação, o suporte técnico do programa Pauta Livre. É tudo conosco. Rádio, TV, Impacto Web de Gravataí. Às vezes as pessoas olham, às vezes, agora não nessa época de pandemia, mas visitam o nosso estúdio e dizem, não é possível com esse estúdio assim lindo, e é tu quem faz, e não é só eu quem faz, eu estou aqui. Quem faz são vocês. Vocês que fazem eu ter essa alegria e essa satisfação de estar fazendo o programa com vocês. Esta é o legal da coisa. O Coronel Severo, lá da Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Guarujá, lá às margens do Guaíba, ele diz assim: boa noite, um bom programa. Estou assistindo o programa Pauta Livre e tomando um vinho para espantar o frio. Tu estás muito elegante hoje. Muito obrigado. É o elogio do meu irmão caçula, né? É que ele vê com outros olhos. Eu tentei ficar da maneira mais apresentável possível. De vez em quando a gente foge à regra. Em outros dias a gente está de uma maneira vestido muito comum, mas hoje eu estou a caráter, além aqui do Estúdio 1, vocês ainda não comentaram nessa mordomia que eu estou aqui, né? Nesse conforto aqui, ó, uma poltrona do rei, é um reinado. Eu me sinto um senhor dos senhores, mas graças a vocês. Até vou me aprumar aqui que eu tenho que fazer leitura, tenho que fazer o programa. Quando isso eu vou botar, então vamos colocar o vídeo que o Lauri Nunes Pitt, o nosso amigo lá de Nova Santa Rita, mandou a nós. Ele é curtinho, mas é feito de coração e com muita vontade. É isso aí, Lauri. Diz alguma coisa para nós. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos hoje de noite curtir o amigo Severo, a Rede TV Impacto de Gravataí, né? Um baita programa que o Severo faz aí. Vou mandar um abraço aí para todo o pessoal que curte teu programa e os pessoal que são meus amigos aí, que existem em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, certo? Um abraço e se vemos lá, ok? Vamos bater uma bolinha aí na ilha, ó. É isso aí, pessoal. Nessa oportunidade, ele havia enviado esse vídeo aí para que nós colocássemos lá na sexta-feira. Mas o vídeo vale. Foi rapidinho e tudo, porque ele é um homem de poucas palavras. Mas no amador e no varziano, ele é um excelente atleta. Os senhores não sabem o que é esse terror, essa timidez que ele demonstra aí no vídeo, falando de uma maneira meiga, porque ele tem um serviço que também é muito bom. É um vídeo, ele trabalha tipo um caseiro, um cuidador de animais, de flores, de uma fazenda, de um sítio. Então é um camarada que vive com a natureza. Então ele tem muita alegria por estar nesse serviço, que aparentemente parece um serviço humilde, mas é um serviço muito gratificante e é tudo que ele gosta. Mexer com animais, com a terra, com as plantas, com as frutas, e sempre com esse visual lindo que ele faz, sempre uma edição a nós. Então o amigo Laurino Nunes Pitt, lá de Nova Santa Rita, ele é boleiro também, lá do Santa Teresa de Esteio, ele joga em todo lugar, do Metropol, lá em Viamão, e também do Caju, de Nova Santa Rita. É isso aí, Laurino Nunes Pitt. Muito prazer e ficamos muito satisfeitos com esse vídeo que tu nos mandou. O Alexandre Marques é o nosso parceiro do Expresso da Várzea. Ainda não entrou o Luiz Henrique Aqui Praga, que também é nosso co-irmão de divulgação, que é da Niterói Web. Mas
do Expresso da Várzea, zona norte de Porto Alegre, o Alexandre Marques está dizendo para nós assim, ó: não concordo com a realização da Copa América aqui no Brasil. Depois que a Colômbia, a Argentina não aceitaram por diferentes razões. Já o Alexandre, está realmente uma polêmica. E eles já estão condenando o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que é ele quem provocou a situação. Nada a ver. A Comebol é que decidiu, claro, que decidiu depois que os outros países desistiram. Também é algo que nem fazer um convite a ti, tipo para padrinho, depois de outros desistirem. Treinador, a mesma coisa. É algo que realmente não fica muito legal para as pessoas. Então o Brasil está sujeito a se negar. Existem muitas contestações, inclusive a CPI da Covid aproveitou e até vai intimar o presidente da CBF para saber se realmente haverá condições sanitárias de receber. Eu também acredito que não deveria. Nós estamos numa pandemia e veriam pessoas de vários países e poderão vir, mesmo que se fiscalize na entrada, muitas variantes de Covid. E depois, se eles ainda não estão na sua fase de incubação, poderão depois transmitir aqui no nosso país. É muito perigoso, mas está sendo debatido pelas autoridades. E eu acredito que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lavou as mãos. Ele disse que irá para uma pesquisa de alguns órgãos de apoio e ele ficaria indiferente de se opor ou não. Outros governadores já disseram que gostariam. O presidente Bolsonaro já disse que sem público, tudo bem. Mas tudo é um caso polêmico. Vamos ver. Vamos ver o que o Coronel Severo mandou um vídeo dizendo alguma coisa a nós e ao nosso programa. Fala alguma coisa aí, FIFA. É o meu irmão, Coronel Severo. Diz algo para nós. Amigos telespectadores do programa Pauta Livre. Hoje, o último programa do mês de maio. Um dia lindo, maravilhoso, um sol excelente. E como eu disse, o último programa, pois estamos entrando no meio do ano. Já estamos entrando em junho, mês 6. O ano passa. Esse ano a gente curtiu muito as vacinas para aqueles que tomaram. Eu fui um dos que tomou. Então, estamos felizes e vamos encarar esse meio ano que está entrando agora com muita disposição, com saúde, com pensamentos positivos e com expectativa de que todos nós, todos os telespectadores, sejam agraciados com a vacina e que passemos por essa pandemia com muita saúde. Bom programa a todos, programa Pauta Livre, sucesso garantido, que nos traz alegrias segundas, quartas e sexta-feira. Bom programa a todos, tchau. É isso aí, pessoal. Ficamos agradecidos pelas palavras do Coronel Severo, que é o FIFA, o meu irmão. Ele mandou essa mensagem ao nosso programa e nós ficamos contentes. E com isso que eu digo a vocês também, mandem a mensagem de vocês, se mostrem a nós. Ele até dito que ele é o garoto propaganda do nosso programa. E eu fico agradecido. Eu gostaria que todos vocês forem os garota propaganda, porque nós não discriminamos. Aqui nós temos amigos e amigas. As amigas pouco participam, mas nós estamos sempre em contato e mandamos abraço. Tipo para a Janaína Sadovski, de Cachoeirinha, a Márcia Burges, Bete Dutra, Marili Pedroso, lá de Cidreira, todo esse pessoal, o nosso amigo Coronel, o Tenente Neves e a Cleia, meu amigo, o Alessio Dal Soto e a Dona Ildara, esse pessoal todo que é nosso amigo e está sempre interagindo conosco. Mas também o Betão, que é um locutor com aquele vozeirão e jogador e atleta do nosso Amador e do Varziano. Jogamos em muitas equipes juntos aqui em Canoas, tipo no Oriente, no Paineira e muitos outros, no Harmonia. Mas ele está agora lá em Santa Terezinha. Mandou um vídeo a nós, há muito tempo ele não participava do programa. E eu vou passar, então diz alguma coisa aí para nós, Betão.
te mostra o pessoal, que o pessoal ainda não te conhece aí. O nosso amigo Betão, que está lá no litoral há mais de ano, ele e a sua esposa. Diz alguma coisa para nós. Amigos, fazia um tempinho que eu não aparecia, né, para deixar uma mensagem para todos vocês, né? Mas a vida continua, né? E nós estamos aqui nos cuidando o máximo possível. E a corridinha, né, como é inevitável, ela foi, durante todo esse período, foi correr na segunda, na quarta, na sexta, na base de 10 a 15 quilômetros. E hoje, dia 31 de maio de 2021, estou me preparando hoje para correr 13 quilômetros. Se alguém quiser me encontrar, eu estou na guarita aqui na Praia de Imbé, da 116 a 130, né, que é o meu percurso. Se algum amigo passar por mim e querer desejar um salve, né? Salve, Beto, né? Eu que estou passando todo de verde hoje, né? Com o uniforme que era da nossa escolinha de educação infantil, um doce com arroz das Canoas, tá bom? Quero deixar um beijo no coração de todos vocês. Cuidem-se, tá bom? Tchau. É isso aí, Betão. Ele nos mandou agora. Ele está residindo lá no litoral. Ele está lá com a sua esposa. Com essa época de pandemia, ele está resguardado lá, mas não esqueceu do nosso programa. Ele tem um vozeirão, em outras oportunidades nós vamos contar com ele, talvez em transmissão de algum jogo, nós vamos contar com ele. Quando nós estávamos lá na Rádio Imperial de Sapucaia do Sul, do Paulão Moraes, ele seria o locutor da nossa emissora, mas nunca deu certo o nosso encontro, houve um desencontro, e agora com a saída dele lá para o litoral, para ficar lá naquele convívio separado das pessoas, nessa época de pandemia, ele e a sua esposa, e graças a ele ser atleta, está sempre correndo, fazendo maratonas, fazendo rústica, embora sexagenário, mas ele é um homem que se cuida, tem muita vitalidade, e isto é ótimo. Inclusive nessa pandemia, nós falamos além desse exercício, também água. A água é saúde, ó. Muita água, hidratação do nosso corpo é o básico da nossa prevenção. Nós temos que estar sempre atentos. E com isso eu vou colocar aquela propaganda que nós fazemos do Centro Odontológico de Canoas. Aquela propaganda que nós colocamos no nosso programa. Sempre é bom. Nós temos muitas notícias. Hoje até não conseguimos dar notícia aí, embora que não tenha uma grande quantidade de espectadores. Hoje, por exemplo, o nosso amigo Renato Fontoura não entrou. Aqueles meus parentes, as minhas amigas lá, a Maria da Graça, minha cunhada, a Bárbara, filha dela, e minha afilhada também, a Tábata, não entraram hoje. Mas é que tá frio, o pessoal tá recolhido, talvez, mas o nosso programa pode ficar olhando a TV, ficar assistindo o nosso programa. É fácil, é muito fácil. Então vamos lá, a propaganda do Centro Odontológico. É conosco aí, vamos ver a propaganda. Assistam, porque vale a pena. Alô, amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nós estamos indicando aos senhores um novo empreendimento que está acontecendo. É o Centro Odontológico de Canoas. É um empreendimento novo, médico, equipe médica odontológica de primeira linha. Ela fica localizado lá na rua Uruguai 272, esquina com a Canadá, no bairro São José, lá em Canoas. Eles atendem também pelo telefone 37 8574 84. Também tem o WhatsApp pelo 99 813 1007. Também temos o site tudo junto, Centro Odontológico Canoas.com.br. É uma equipe formada que os senhores estão vendo aí atrás, uma equipe de primeiríssima linha, e eles estão com esse grande empreendimento para os senhores. Nós conhecemos o serviço dos profissionais. Os chefes da equipe são eles, a Carol e o Felipe Severo.
nós mostramos e vamos demonstrar aos senhores também agora, para que os senhores vejam qual a equipe que está atuando. Essa aí está aí conosco, nós estamos demonstrando aos senhores e mostrando toda a imagem de propaganda. E é com isso que nós então indicamos aos senhores: vão, compareçam, mantenham contato, que com certeza deverão fazer o serviço. Nós, da Rádio TV Impacto Web, recomendamos aos senhores: vale a pena, peça o orçamento que deve estar ao seu alcance. Centro Odontológico de Canoas. É isso aí, pessoal, viu só? Se você tem uma empresa que quer divulgar, nosso programa está aí para isso, Pauta Livre. Embora nós tenhamos muitas informações, muitas notícias durante a edição do programa, mas também dentro disso, igual nós também podemos fazer uma gravação na sua empresa, a divulgação, colocar o seu telefone aqui na barra de rolagem do nosso programa, e os senhores poderiam fazer por um custo bem pequeno, fazer essa divulgação da sua empresa, do seu negócio, da sua mercadoria. Tudo isso é no nosso programa, o Pauta Livre. Por isso eu estou falando do Estúdio 2, porque isso aí é uma notícia de divulgação e é assim que nós gostamos. Assim como eu falei, entrou agora a rainha das mandalas, é a Maria da Graça. A Maria da Graça, minha querida cunhada, lá de Canoas, está entrando assim, nos dando boa noite. Aí, Maria da Graça, estavam sentindo a tua falta? Tu és com aquela habilidade com as mandalas, e até já dei o meu boa noite aqui pelo Estúdio 2. Vamos ao Estúdio 1 para dar algumas notícias aí. Fico com muito feliz que tu tenhas retornado a ser espectadora do nosso programa. Todos os senhores, se quiserem dizer alguma coisa, interajam conosco. Quando são 21 horas e 39 minutos. O programa Pauta Livre termina pontualmente 22 horas. Daqui um pouco deve entrar aquela minha irmã, que sempre entra no apagar das luzes, que é a Brandina Solange, lá de Montenegro. Mas poderá ela perder também esse apagar das luzes, às vezes se quebra em outras situações, já aconteceu. Mas o nosso programa está à disposição. O que eu tinha a falar também, quanto a lei do uso de armas, temos uma notícia boa, que o pessoal todo malha, o presidente Bolsonaro. Mas aqui, uma notícia que foi dada na imprensa, uma reportagem mostrou que a posse de arma ajudou a diminuir a criminalidade no campo. O que acontece? Os marginais, os abjetários, eles têm que ter um cuidado maior, que agora o homem do campo, ele tem possibilidade de ter a posse de uma arma, e lá dentro do seu campo, ele não precisa ter o porte de arma. O porte é uma outra história. Então o posse é necessário à nossa população, que apregou o nosso presidente, e eu também sou dessa concepção de que a posse de arma ajuda muito. Os marginais, se quiserem invadir a sua residência, e eles vão pensar 2, 3 vezes, e poderá ser muito ruim se eles decidirem por isso. Então essa reportagem já diz isso. Os nossos amigos, o Odoni Miller, que está hospitalizado, mas está em estudo ainda se acometerá de uma cirurgia ou não. Mas nós esperamos que talvez um tratamento cure. Não é Covid. Nos dias de hoje, pessoal, Covid, ele já foi acometido do Covid e já passou por aquela. Como é o meu caso, já estou em convalescência, já passamos pela Covid, já tiramos de letra. Esta Covid. Então o Odoni Miller e a Rosemary Miller, lá no dia 30, no sábado, eles completaram 51 anos de casado. Eles já têm netos, já têm bisnetos, e é um casal muito feliz. E é uma família muito coesa. Então esse é o bom.
as pessoas que compartilham conosco sempre pensam família em primeiro lugar. Isso é muito bom. Entrou agora o Paulo Renato da Fontoura, lá de Canoas. Ele está dizendo assim: boa noite, meu amigo Pepe. Muito bom o nosso programa. Está curtindo eu e a minha esposa, a Flora. Eu tô aqui. É isso aí. Então são nossos espectadores assíduos. Paulo Renato Fontoura. E por isso que eu tenho o nosso PP Severo. É o nome do nosso canal, além de Luiz Pedro Neves Severo do YouTube. Então o Paulo Renato Fontoura, ele é guarda municipal lá da cidade de Canoas, esposo da Flora, que também nossa espectadores, que nós ficamos muito contentes. Então é isso aí, a vocês dois, a esse casal tão querido também a nós, muito obrigado pela audiência. Eu até havia sentido a falta de vocês, fazia dias que vocês não tinham comparecido conosco. E ele botou assim, digitando sem óculos, desculpe os erros. Não, mas isso aí não tem problema. Nós vemos o pensamento do que vocês querem editar. Não tem problema, nós sabemos com quem estamos falando com pessoas que só querem o nosso bem, só elogiam e querem participar do nosso programa. Quanto a erros de ortografia, isso aí isso passa de letra, não tem problema nenhum. Muitas pessoas escrevem com aquela polidez, mas não dizem palavras infundadas, coisas sem nexo, ou não falam com o coração. A primeira preocupação que nós temos que ter é falar com o coração, é saber interpretar em letras o que o coração quer dizer. Então, esse é o bom do nosso programa, porque nós estamos falando num programa de amigos. Alguém que não gosta do programa, que olha o programa e depois dá um dislike, tudo bem, mas ele não precisa se manifestar aqui no programa, dizer qualquer coisa, até em desabono às nossas notícias, às nossas edições, que nós tentamos agradar. Bote o dislike, teça um comentário lá no nosso canal depois que o programa fica editado. Mas não venham, que às vezes não atrapalhem a edição, que aqui são só pessoas que querem se comunicar, querem mandar um abraço a um amigo, cumprimentos, parabéns. Essa é a razão. O programa Pauta Livre é desse jeito. O pessoal até se queixa, falo mais de esporte, porque os nossos amigos são desportistas, a maioria, o Celso Túlio, Robertinho Cambota, o Renato também, agora está em convalescência do Covid, mas também é um baita boleiro já, o Coronel Severo, o FIFA, meu irmão, todo esse pessoal aí é do esporte. Então às vezes o pessoal se queixa, só falo de esporte. Não, nós falamos do que os senhores quiserem. Vocês é que mandam no nosso programa quando são 21 horas e 44 minutos. Faltam 16 minutos para terminar o nosso programa Pauta Livre. Se você tem alguma coisa para dizer ou alguma coisa para comentar, a hora é esta. Teça um comentário, diga alguma coisa, contestem. Ou questionem, façam alguma coisa. Por exemplo, aqui nós temos de notícia que as autoridades esperam que com 70% de vacinados a pandemia estará sob controle. Mas aumentaram os casos na África do Sul, que é uma preocupação do presidente. Inclusive lá está com toque de recolher à noite, na África do Sul. Então também é preocupante esse avanço da pandemia. Embora que nós estamos aqui relativamente sob controle, mas temos os nossos vizinhos aí que estão num alto índice de pandemia, o caso da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Então nós temos que ter cuidado também com quem se avizinha conosco, porque esse é um problema de todos nós, não é o meu, não é o dos senhores, não, é de todo mundo, é da raça humana, é a raça humana versus esse vírus da Covid-19. Tomara que nós avançamos e logo, logo. A CPI da Covid recebe um pedido para convocar o presidente da CBF, em razão daquela divulgação de que está sujeito à Copa América de 2021 acontecer no Brasil, depois da desistência de Colômbia e da Argentina por questões sanitárias. E não seremos nós que vamos nos expor também, né? E eu também sou contra, como o meu amigo já opinou, o Alexandre Marques, que também é contra, né? Mas eles estão estudando a situação.
O vice-presidente Hamilton Mourão criticou as manifestações que aconteceram ontem contra o presidente Bolsonaro. E ele disse assim: então temos a aglomeração do bem. Ontem foi chamado aglomeração do bem. E aquelas pró-Bolsonaro são aglomerações do mal, segundo dizem as imprensas. Mas aquela imprensa perniciosa, maliciosa, que é anti-governo federal, embora todo o trabalho que ele esteja fazendo. O médico Vitor Torrentino, esse é o nome dele e ele é gaúcho. Ele foi preso lá no Egito por assédio. É dito a uma vendedora, ele foi comprar um pergaminho e ele dizendo bobagens num comércio, foi no domingo. Ele está detido lá, a embaixada brasileira já intercedeu na medida do possível, a Amhiggs também já se manifestou, né? Mas ele tem mais de 1 milhão de seguidores na rede social e ele disse bobagenzinhas que às vezes não tem cabimento. E lá, como é um país muçulmano e eles protegem demais as mulheres, então uma piadinha que ele disse foi interpretado por grupos ativistas, ele falou em português, ela não entendeu, a vendedora não entendeu, mas um grupo de ativistas interpretou e ele foi detido pelas autoridades egípcias. Vamos ver como é que fica esse detimento desse brasileiro, que ele é um médico gaúcho. São Paulo terá 2 ondas de frio neste inverno de 2021, segundo disse um especialista. Nós aqui já temos muito frio, mas São Paulo não está adaptado ao nosso frio, ao frio gaúcho. Nós já estamos mais adaptados e realmente o frio está muito intenso aqui no Rio Grande do Sul. O presidente Bolsonaro negocia com 3 partidos a sua filiação. Embora o seu filho Flávio Bolsonaro, senador, ele já ter se filiado ao Patriota. Então, mas o presidente Bolsonaro já falou que ele iria para um partido menor, para que ele pudesse dar as coordenadas de quem ou não se filiar. Ele não iria para um grande partido, aí onde já tem as suas lideranças e poderia estar em desacordo com o seu pensamento. Mas, por enquanto, são só conjecturas e especulações. Por enquanto, o presidente Bolsonaro ainda não optou por qual partido que ele irá. O pessoal já falou que seria o Patriota, talvez, por causa do seu filho. Mas ele ainda não decidiu e ainda não definiu. A Brandina Solange, agora não digo ao apagar das luzes, que são 21 horas e 49 minutos, dessa vez faltam 11 minutos para terminar o nosso programa Pauta Livre, da Rádio TV Impacto Web de Gravataí. Ela disse assim, ótimo programa a todos. Temos um irmão poético e uma aconchegante noite a todos. Estamos na escuta. Horrível o que o médico fez, vergonhoso. Realmente, que às vezes num país estranho, um país muçulmano, onde as regras são muito duras, ele pensou que seria como aqui no Brasil, do jeitinho brasileiro, aquele que vale tudo, principalmente se você tiver posses, se for alguém de destaque na sociedade como ele. Imagine na rede social, com 1 milhão de seguidores, ele pensando que pode tudo. Temos algum vacilo também na internet. Quase estamos ao término do programa. Se os senhores tiverem algum corte aí, não tem problema, deu uma queda na nossa internet, mas nós acreditamos que tenha dado uma continuidade no nosso programa. Estamos quase ao término, faltam 10 minutos. E vamos dar algumas notícias. Por exemplo, até me falando, e agora que isso aí me lembrou de falar qualquer coisa, do futebol. O Paulão Moraes, lá da Rádio Imperial de Sapucaí do Sul, ele está cobrindo essas categorias de base da Federação Gaúcha de Futebol. E agora teve um jogo entre o PGC e o Harmonia, em que o Harmonia venceu. E ele foi entrevistar uma meninada, gurias de sub-15. E até falou para o treinador, e a adrenalina dessa gurizada, a adrenalina que a gurizada tem. Mas cabe ao treinador coibir essa adrenalina. Nós já temos a má fama do jogador brasileiro, que é um cai-cai.
se queixa de tudo. Olha a dificuldade de manter uma arbitragem. E aí ele foi entrevistar os guris, em vez de falar do seu caso, aproveitar a oportunidade de se divulgar, a primeira coisa que eles disseram o juiz nos prejudicou, nós fomos roubados. Isso aí cabe orientação de instrutores, de escolinha, de treinadores, principalmente dessas categorias de base. Então agora me veio o caso de dizer qualquer coisa e também me lembrou de ver entrevistas do Paulão Moraes. Ele entrevistou mais de um guri que foram os derrotados e colocando a culpa na arbitragem. Não falaram nada deles, como é que foi o jogo, qual é o desempenho dele, que é isso que a gente, quando entrevista, aí eu no programa O Giro da Várzea, sempre que eu faço entrevista, eu quero que as pessoas falem não da arbitragem. Deixe comentário de arbitragem para outras pessoas, para diretores, para quem for, e não há o que se queixar também, não tem que estar falando e comentando, tem que falar do jogo, falar de si. A oportunidade é essa. Então é por isso que me lembrou agora que já essa gurizada já é mal instruída. Então o senhor que tem uma escolinha, que é orientador desses meninos, principalmente das categorias de base, orientem a que eles não se preocupem com a arbitragem. Tente na qualidade do seu futebol, se tiverem. Agora, se não tiverem, não bote culpa em arbitragem. Bote culpa em si mesmo, na organização da sua equipe e até na distribuição em campo do treinador, mas nunca da arbitragem. Então essa orientação que eu dou, que muito tempo eu militei com o futebol amador e o varziano, e daremos continuidade após essa pandemia. Mas é por isso que eu digo para vocês, orientem e orientem. Essa é a missão de vocês. Que depois, quando esses guris se destacarem pelo mundo afora ou forem para a Europa, se eles continuarem com essa filosofia, não terão um futuro muito brilhante, porque o futebol é exigente. Vejam que os jogadores ganham fortunas, mas essa fortuna não vem por acaso. É uma vida muito regrada de um atleta profissional. E não pode ter essa mentalidade. Então, treinadores, professores de escolinha, muita atenção, se liguem nisso, porque o futebol precisa, e o Brasil precisa ser aquele destaque que sempre foi no futebol mundial e depende de vocês. A crítica que havia sido feita ao presidente Bolsonaro por não ter adquirido a Pfizer, que inclusive a CPI da Covid está tentando prejudicá-lo, agora a Argentina está sofrendo com as sanções que acontece com a compra da Pfizer, daquelas sanções que o Brasil não aceitou, que disseram que eram cláusulas leoninas. Então, mais uma vitória do presidente Bolsonaro. Não foi por acaso que ele não fechou contrato com a Pfizer naquela época. E agora a Argentina está sofrendo e muito. Ainda a pandemia também se queixa que o presidente tem um gabinete paralelo que o orienta. Mas quem não tem um grupo que orienta, um grupo de amigos? Isso não tem nada a ver. Mas como a intenção da pandemia é achar alguma falha da sua gestão, eles estão tentando para tudo. Então já inventaram o gabinete da bala, o gabinete do crime e o gabinete paralelo. São tudo invenções, mas eles estão tentando qualquer coisa para prejudicar o presidente Bolsonaro. Vamos ver mais algumas notícias, quase o término do programa, quando faltam 5 minutos. Falta pouco para vocês intercederem conosco no programa Pauta Livre, meus amigos. Participem. Estamos quase ao término do programa, desse término do mês também. Amanhã será um novo dia, um novo mês, e lá no dia 2 nós estaremos novamente. A senadora Simone Tebet, ela é do MDB, lá do Mato Grosso do Sul, e ela teme que a publicidade dada na CPI da Covid, de tanto falar na cloroquina, ela acha que isso estimule o uso desse remédio, e ela é contra, né? Ela é contra esse remédio, e ela diz que quando falar sobre esse caso, deverá ser em reunião secreta. Embora ela seja daquele grupo feminino que participa e ela não seja componente
dos senadores que compõem a CPI, mas ela está dando essa ideia, e ela pensa que estaria estimulando o uso desse medicamento que, segundo diz ela, é ineficaz totalmente. Nesta terça-feira, amanhã, passará perto da Terra um asteroide, segundo a comunidade científica. Ele é maior que a Torre de Eiffel, embora não cause nenhum problema à Terra. Ele passará lá na geografia, é dito de raspão na Terra, mas são milhões e milhões de quilômetros. Então não terá problema nenhum a nossa atmosfera terrestre. Lá no Pará está havendo um conflito muito preocupante entre garimpeiros e as comunidades indígenas, os garimpeiros que estão lá minerando, e eles estão inclusive incendiando as aldeias indígenas. Está havendo um problema muito grave lá. E com isso um juiz decidiu de que as forças de segurança do governo federal devem retornar ao Pará. Ele disse, embora que a Força Nacional já se encontre lá, mas ele quer que os órgãos governamentais de segurança retornem ao Pará, uma vez que havia diminuído o efetivo, porque estão havendo muitos conflitos. Entrou agora quase ao término do programa o nosso Lauri Nunes Pitt, nosso amigo lá de Nova Santa Rita. Boa noite, amigo Severo. Um abraço a todos. Aí, Lauri, aquele vídeo que tu havia passado a nós passamos no programa de hoje. Uma vez que lá o de sexta-feira tivemos muitas dificuldades quanto à internet temporal, tu também tinhas dificuldade em interagir na internet. Mas hoje nós colocamos aquele teu videozinho, embora tenha sido curto, mas valeu a pena, valeu porque tu fizeste de corações. Também é um caso muito estranho. Amanhã começa a prova de vida do INSS. Então os aposentados não esqueçam. A partir de amanhã tem que fazer a prova de vida junto ao INSS, senão os seus salários serão trancados no mês próximo. Um voo de 15 horas, que ele seria entre a Índia e os Estados Unidos, precisou ser interrompido após meia hora, por detectarem um morcego lá na primeira classe. E isso aí causou um prejuízo de 15 milhões de reais que teve, porque o avião teve que esvaziar o tanque de combustível. Isso aí aconteceu lá na quinta-feira, dia 27 de maio. Nós estamos falando aos senhores diante da curiosidade desta notícia. Também ali no Paraná foi preso um serial killer. Ele é o José Tiago Torres Correia Soroca. Ele foi preso sábado em Curitiba por matar 3 homossexuais. Em Santa Catarina, aconteceram esses 3 aí, Santa Catarina e Paraná, embora que ele diga não ser homofóbico. E com isso nós estamos ao término do nosso programa Pauta Livre. Lembrando aos senhores e agradecendo pela audiência, que lá no dia 2, aí no mês de junho, mês 6, estaremos aqui novamente com o programa Pauta Livre, 21 horas. O nosso muito obrigado e até lá, todos os senhores, muito obrigado. Deus está conosco, quem estará contra? Essa é a pauta do nosso programa. Muita saúde, muita alegria e principalmente convalescência ao nosso amigo Odoni Miller, que se encontra hospitalizado, mas logo logo estará entre nós e interagindo. O nosso muito obrigado, até o dia 2, quarta-feira, 21 horas, Pauta Livre da Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí. O nosso boa noite a todos vocês.